Bom, alunos, então vamos continuar os exercícios aqui. Uma longa ponte foi construída e instalada com blocos de concretos de 5 metros de comprimento a uma temperatura de 20 graus Celsius. Então, vamos dar por aqui, ó. Então a gente tem blocos que tem 5 metros a 20 graus Celsius. Em uma região na qual a temperatura varia de 10 a 40 graus Celsius. O concreto desses blocos tem coeficiente de dilatação linear 10 a menos 5. Nessas condições, qual a distância que deve ser resguardada entre os blocos na instalação para que no dia mais quente do verão, ou seja, o dia mais quente do verão, se a temperatura varia de 10 a 40, o dia mais quente vai ser esse daqui que faz 40, né? 40 graus Celsius. Qual que vai ser a distância entre eles para que a separação entre eles seja 1 centímetro cúbico? Então, o que vai acontecer? A gente vai ter aí uma dilatação, né? Então, eles foram construídos a uma temperatura de 20 graus Celsius. Só que aí, no verão, faz quanto? No verão, a gente vai ter uma temperatura de 40 graus, né? Então a gente tem aí uma variação de temperatura, um aumento de temperatura. E esse aumento de temperatura vai fazer os blocos dilatarem. Quanto que é o aumento de temperatura? De 20 para 40 é 20, né? Enfim. E aí ele quer saber qual distância que tem que ter entre os blocos para que a separação entre eles seja de 1 centímetro nesse dia aqui que faz 40 graus Celsius. Então o que a gente tem que descobrir? Tem que descobrir quanto que os blocos vão dilatar, certo? E calcular uma distância de separação de 1 centímetro entre eles. Tudo bem? Só que aqui tem que tomar muito cuidado, por quê? Desenhar os blocos aqui, ó. Então, aqui você tem que ter um. Aqui você tem que ter outro. Aqui você tem que ter outro. Aqui só um exemplo, desenhei 3 aqui. A gente sabe que a distância, que o tamanho deles inicial é 5 metros. Então a gente tem que calcular quanto que eles vão, o tamanho que eles vão ter nesse dia aí mais quente e deixar esse 1 centímetro de folga aí. E colocar esse 1 centímetro de folga aí. 5 metros. Bom, o que a gente tem que tomar cuidado aqui? Quando você pega um bloco, tá? E aí ele está, digamos assim, livre, certo? Não é igual os exemplos que a gente estava fazendo até agora aqui. Vou até voltar. Os exemplos que a gente estava fazendo até agora, vamos voltar. Aqui, ó. Nesses exemplos que a gente estava fazendo até agora, os blocos, a gente tinha placas que elas estavam chapadas numa superfície, né? E elas só podem aqui crescer para uma direção, concorda? Elas só podem crescer para cá. Para cá elas não podem crescer, porque elas estão chapadas aqui.
Nos blocos é diferente. Nos blocos, vocês vão concordar que eles vão poder crescer para os dois lados? Ó, eles vão poder crescer tanto para cá quanto para cá. Vão poder crescer para os dois lados. Então, quando ele dilatar, ele vai crescer, ele vai dilatar para os dois lados. Ele vai dilatar tanto para cá, ó, percebe que, ó, dilatou. Percebe que ele dilatou tanto para cá quanto para cá. Então, digamos que ele tenha dilatado 10 milímetros. Dilatou 10 milímetros. Como ele pode dilatar para os dois lados, ele vai dilatar 5 para cada lado, né? Ele vai dilatar 5 para cá e 5 para cá. Essa dilatação de 10 milímetros é a dilatação total, mas ele dilata para os dois lados. Então ele vai dilatar. E como a gente considera que ele dilata igual para os dois lados, a gente fala que ele é um material isotrópico, ou seja, ele dilata igual para todos os lados, não tem diferença. A gente pega e divide por 2, porque ele vai dilatar tanto para cá quanto para cá. Então, se ele dilatou 10 no total, ele dilatou 5 para cada lado. Tá? E é o que vai acontecer aqui. A gente vai calcular quanto que eles vão dilatar, quando eles, numa temperatura de 40 graus Celsius, quanto que eles dilatam. E aí, eles vão dilatar tanto para cá quanto para cá. Certo? Tanto para cá quanto para cá. Então a gente vai pegar, calcular a dilatação deles e dividir ela por 2. Considerar que eles, se eles dilatarem, sei lá, 8, foi 4 para um lado e 4 para o outro. Tá? Então isso é uma observação aí que tem que ficar atento. Vamos ver quanto que eles dilataram. Então a gente tem aqui o L0. A gente tem o Δθ. O coeficiente de dilatação ele deu. Ó. Aqui o nosso alfa. Temos Δθ, temos L0 e temos alfa. Só aplicar a equação, né? Então a dilatação vai ser igual ao tamanho inicial vezes o coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura. A dilatação vai ser igual a tamanho inicial 5 coeficiente de dilatação quanto que é? É 10 a menos 5, né? Então vezes a variação de temperatura, que é 20. Né? No dia mais quente faz 40, eles foram construídos a 20. Então a gente tem uma variação de 20 graus Celsius. Só fazer essa conta, né? 5 vezes 20, quanto que é? 100. Vezes 10 a menos 5. 100 não é a mesma coisa que 10 a 2, 10 a segunda? Isso vezes 10 a menos 5. Como que a gente faz essa conta? É só somar os expoentes. Então, 2 mais menos 5. Vai dar 10 a menos 3. 10 a menos 3 metros. Né? 10 a menos 3 metros. Isso daqui é a mesma coisa que 1 milímetro. Então, se eles dilataram 1 milímetro,
quanto que eles vão dilatar para cada lado? Então aqui, ó, eles dilataram aqui, ó. Tô exagerando aqui, tá? Obviamente, só para... Se eles dilataram 1 milímetro, ficou meio milímetro para cada lado, né? Então eles dilataram 1 milímetro no total. Então para essa direção aqui ficou meio milímetro. E para essa direção aqui ficou meio milímetro. Mesma coisa aqui, ó. Isso daqui. Para essa direção aqui ficou meio milímetro. E para essa direção aqui ficou meio milímetro. Só que ele falou aqui que ele quer que a separação entre os blocos seja de 1 centímetro. Qual a distância em centímetros? Então, como eu coloquei em milímetro, vamos fazer tudo. Não, vamos. Tá. Vamos. Corta depois. Eles querem aqui que a distância fique 1 centímetro. Que é a mesma coisa que 1 centímetro é a mesma coisa que 10 milímetros, né? Então eles querem que a distância fique 10 milímetros entre eles. Então entre os blocos a distância vai ficar entre 10 milímetros. Qual que é a distância total então que a gente tem entre eles? É essa daqui, né? É meio mais 10 mais meio. Então a distância total vai ser meio mais 10 vai dar 11. 11 milímetros. Mas ele pediu em centímetro, né? Agora que eu vi. Eu tinha achado que ele tinha pedido em milímetro. Ele pediu em centímetro. Então 11 milímetros para passar para centímetro dividir por 10. 1,1 centímetros. Letra B de bola. Então o exercício não é difícil, mas você tem que tomar cuidado com essa questão aqui da que eles dilatam para os dois lados. E aí você calcula a dilatação total e aí tem que dividir para cada lado, né? Tem que dividir ela por 2. Que ele dilatou para os dois lados. Se você não fizesse isso, você ia achar um resultado diferente, né? Você ia achar vocês iam achar que eles iam dilatar 1 milímetro para cá, 1 milímetro para cá, ia dar 12, 1,2 centímetros. E ele colocou essa alternativa aqui, ó, 1,2 centímetros, né? Então, muitos alunos devem ter marcado essa daqui, por ter esquecido desse detalhe aqui. Então, deixa eu ver aqui, eu não quero ficar... Ah, tá, tem mais uma só. Então, vamos fazer aqui a nossa última questão. Considere um recipiente de vidro com certo volume de mercúrio, ambos em equilíbrio térmico numa dada temperatura θ0, conforme mostra a figura a seguir. O conjunto do recipiente vidro-mercúrio é colocado num forno a temperatura θ com θ maior do que θ0. Então aumentou a temperatura, né? Sendo que os coeficientes de dilatação volumétrica do vidro e do mercúrio iguais a 1,2 vezes 10 a 5 e 1,8 vezes 10 a menos 4, quantas vezes o volume do recipiente deve ser maior que o volume inicial do mercúrio para que o volume vazio permaneça constante a qualquer temperatura? Como assim o volume vazio permaneça constante a qualquer temperatura? Então vocês concordam que aqui está um recipiente de vidro preenchido com mercúrio até aqui.
E aqui nesse espaço, ó, opa, nesse espaço aqui, vocês concordam que a gente tem um volume vazio, certo? Se a gente aquecer isso daqui e a coluna de mercúrio aumentar, o que vai acontecer com esse volume vazio? Vai diminuir, concorda? Como o mercúrio, a coluna de mercúrio, vamos supor que a gente aqueceu, a coluna de mercúrio veio para cá, ó. Então o mercúrio veio até aqui. Vocês concordam que o volume vazio diminuiu do que a gente tinha antes? Por outro lado, se o recipiente dilatar mais do que o mercúrio, que é uma coisa que raramente acontece, né? O recipiente dilatar mais que o líquido, mas pode acontecer. Se o recipiente dilatar mais que o mercúrio, o volume vai diminuir, né? Ele quer que o volume fique igual, permaneça igual. Então a gente tem aqui um volume, um volume vazio. Que ele quer que esse volume vazio não mude. Então vamos raciocinar. Se a gente tem que o mercúrio dilatou mais do que o vidro, então vou colocar aqui. Se o ΔV, a dilatação do mercúrio, é maior do que o vidro, ΔV do vidro, o que vai acontecer com o volume vazio? O volume vazio diminui. Por outro lado, se o recipiente dilata mais do que o mercúrio, ou seja, se a dilatação do recipiente, desse vidro aqui, ela é maior do que o do mercúrio. Vocês concordam que aí o volume vazio diminui? Ora, então qual que tem que ser a situação que a gente tem que ter para o volume vazio não ser alterado, não aumentar nem diminuir? Se quando a dilatação do mercúrio é maior, ele diminui, e quando a dilatação do vidro é maior, ele aumenta, desculpa, aqui ele aumenta, né? Opa. Então, de novo, quando o volume, quando a dilatação do mercúrio é maior do que a do vidro, ele diminui. E quando a dilatação do vidro é maior do que a do mercúrio, ele aumenta. Qual a situação que a gente tem que ter para que o volume vazio não se altere? Se quando é maior diminui, quando é menor aumenta, a situação para ele não mudar é que seja igual. Então o ΔV do mercúrio tem que ser igual ao ΔV do vidro. Essa é a nossa condição aqui, ó. Essa vai ser aqui a nossa condição. Então a gente vai partir daqui. Então a gente tem que aqui que a condição que a gente quer é que o ΔV do mercúrio seja igual ao ΔV do vidro. Como que a gente calcula o ΔV do mercúrio? O V0 o V0 do mercúrio, ou seja, esse V0 aqui. Essa figura ficou meio poluída, eu vou apagar aqui só para então aqui, ó, vocês concordam que aqui a gente tem o V0 do mercúrio, que eu vou chamar de V0M.
E qual que é o V0 do vidro? É tudo isso daqui, né? O V0 do mercúrio, ele está contido no V0 do recipiente, né? Então, o V0 do vidro, vou apagar aqui, ó, só para não ficar muito poluído. Então, o V0 do recipiente é tudo isso. Isso daqui é o V0 do recipiente. Colocar V0V. Bom, então, como que a gente calcula o ΔV do mercúrio? É o V0 do mercúrio vezes o coeficiente de dilatação do mercúrio que ele deu. Quanto que é o coeficiente de dilatação do mercúrio? O do vidro é 1,2 vezes 10 a menos 5. E o do mercúrio é 1,8. Então 1,8 vezes 10 a menos 4 aqui, ó. Deixa eu ir rápido. Ó. 1,8 vezes 10 a menos 4. Então, vezes. Vou colocar até em outra cor aqui, ó. 1,8 vezes 10 a menos 4 vezes o delta θ, né? Variação de temperatura, que a gente não faz ideia de qual variação de temperatura seja. Ele quer que essa situação funcione para qualquer variação de temperatura. Ele não especifica nenhuma variação de temperatura aqui, concordam? Ele fala, para qualquer que seja a variação de temperatura, a gente quer essa situação aqui. Então eu vou colocar simplesmente delta θ, porque ele não especificou a variação de temperatura que ele quer. Isso daqui vai ser igual ao volume inicial do vidro, ou seja, o V0 do vidro, vezes o coeficiente de dilatação do vidro. 1,2 vezes 10 a 5, né? Aqui, ó. 1,2 vezes 10 a quinta. Vezes a variação de temperatura. Mesma variação de temperatura, né? A variação de temperatura tanto do vidro quanto do mercúrio é a mesma. Então a gente coloca aqui delta θ. Tá. Então de cara a gente já pode dividir os dois lados por delta θ. Quando a gente divide os dois lados por delta θ, esse delta θ aqui some e esse delta θ aqui some. É o que a gente tem? A gente tem 1,8 vezes 10 a menos 4 vezes o V0M isso daqui é igual a 1,2 vezes 10 a quinta vezes V0V. Ele quer o que mesmo? Já está esquecido. Aqui, ó. Quantas vezes o volume do recipiente, ou seja, o volume do recipiente, que é o nosso V0V, deve ser maior que o volume inicial do mercúrio é o nosso V0M. Quantas vezes o volume do recipiente tem que ser maior do que o volume inicial do mercúrio para que esse volume vazio permaneça constante?
Então, a gente vai ter que o volume do recipiente vai ser maior do que o volume do mercúrio, né? Quantas vezes ele deve ser maior? Ou seja, vai ter um número aqui, vou colocar aqui x, que vai multiplicar o volume inicial do mercúrio, certo? Então, aqui, ó, o que está escrito aqui? Que o volume inicial do recipiente é x vezes maior do que o volume do mercúrio. A gente tem que descobrir quanto que vale esse x aqui. Quantas vezes esse volume aqui vai ser maior do que esse volume aqui? Quantas vezes o volume inicial do recipiente vai ser maior do que o volume inicial do mercúrio, que é esse x aqui, né? Por exemplo, se fosse duas vezes, se o volume inicial do recipiente fosse duas vezes maior do que o volume inicial do mercúrio, seria V0 igual a duas vezes o volume inicial do mercúrio, certo? Então a gente tem que descobrir quanto que vale esse x aqui. Como que a gente faz isso nessa equação aqui? Qual que tem que estar sozinho? O volume inicial do vidro ou o volume inicial do mercúrio? O volume inicial do vidro, né? Então, para ele ficar sozinho, a gente passa esse 1,2 vezes 10 a quinta para o outro lado, dividindo. De maneira que a gente vai ter que o volume inicial do vidro vai ser igual a 1,8 vezes 10 a menos 4 dividido por 1,2 vezes 10 a quinta. Tudo isso daqui multiplicando o volume inicial do vidro. Então, vocês concordam que aqui o nosso x ele é isso daqui, né? Ou seja, o fator que está multiplicando o... Opa, escrevi errado aqui. O fator que ele está multiplicando... O fator que está multiplicando o volume inicial do mercúrio é esse daqui. Então, o que está escrito aqui? O volume inicial do vidro, ele é isso daqui, vezes maior do que o volume inicial do mercúrio. Certo? Quantas vezes ele é maior? É isso daqui. Então, a gente tem que fazer essa conta aqui para descobrir. Bom, o que a gente pode fazer? A gente pode ter que colocar eles dois na mesma potência de 10, certo? Porque aí a gente vai poder cancelar. Então, eu vou pegar esse de cima aqui e colocar ele na potência de 10 a menos 5. Ele está aqui em 10 a menos 4. Para a gente diminuir um número daqui, a gente tem que correr a vírgula para a direita, né? Então, se a gente corre a vírgula para a direita, vai ficar 18 vezes 10 a menos 5 dividido por 1,2 vezes 10 a 5. Então, o 10 a 5, ele de cara já cancela. Isso daqui fica... simplesmente 18 dividido por 1,2.
Quanto que é 18 dividido por 1,2? Todo mundo sabe fazer essa conta, né? Como que faz 18 dividido por 1,2? Igual às casas. Cancela as vírgulas. E a gente faz 12 dividido por 18 dá 1. 1 vezes 12, 12. Para 18, falta 6. Desce esse zero aqui, 60. 5. 15 vezes 12, 60. Para 60, 0. Então isso daqui vai dar 15. Ou seja, escrever aqui do lado, ó. O volume inicial do recipiente vai ser igual a 15 vezes o volume inicial do mercúrio. É isso que está escrito aqui. Em linguagem em português, né? O que essa equação está falando para a gente em português? Que o volume inicial do recipiente é 15 vezes maior do que o volume inicial do mercúrio. Tá? É uma coisa que vocês têm que saber, né? Descrever com palavras o que as equações estão falando. Então, quantas vezes o volume do recipiente tem que ser maior do que o volume do mercúrio? 15. Letra E. Certo? Então, finalizamos esses exercícios de dilatação. Na próxima aula, a gente já vai para outra matéria. Tudo bem? Então, até lá.